Bom, como eu falei, a gente já viu aqui essa parte de diodo retificador já, né? Principalmente os conceitos iniciais, né, pessoal? A gente já viu corrente contínua, corrente alternada. Todos esses conceitos aqui já foram vistos. Sinal senoidal, período, frequência, que é o exemplo de frequência que a gente fez. E os parâmetros importantes, né? Que é a tensão de pico e a tensão eficaz, tá? Que a gente vai estar usando em vários sentidos, né? Circuito retificador, transformador elétrico, transformador abaixador. E a gente parou aqui no retificador de meia onda, tá? Eu expliquei para vocês, né, de duas formas diferentes, né? Na outra semana que não ficou muito bacana, aí a gente refez algumas coisas, né? E fez também a prática, a simulada, né? Bom, então a gente viu o quê? Que o retificador de meia onda, que é esse aqui que vocês estão vendo, ele é um circuito que você entra com corrente alternada e sai com uma corrente contínua. Só que essa corrente contínua, né, pessoal, a gente viu lá no experimento, que ela não é perfeita, né? Ela é pulsante, né? Tem um pulso. Observem aqui o primeiro pulso. E depois ela estabiliza em zero e dá outro pulso, tá? Isso ficou muito claro quando a gente fez o experimento, né? Deixa eu tentar ver aqui se eu tenho ele aqui fácil. Esse aqui é o experimento da aula de hoje, né? Mas experimento da aula passada, né? Não tem problema, eu faço aqui do lado. Faço aqui rapidinho. Então a gente verificou o que, né? No experimento. Gerador de função e osciloscópio, né? Dois equipamentos elétricos, um que gera o sinal, né, que a gente quer, e o diodo, né? Usamos a protoboard. E aí o que eu ensinei vocês a fazer? A gente vai ligar os fios, né? No caso, primeiro define a função. Gerador de função eu quero botar uma frequência de 1 Hz, né, que dá pra gente visualizar. Amplitude 10 segundos, isso aqui é zero. E aqui a função, né, pessoal, como a gente viu na aula passada, ó. Deixa eu conectar o positivo aqui no diodo. Certo? Aí muda aqui a cor. Deixa preto aqui, que fica mais bonitinho. Eu vou ligar aqui no osciloscópio. Não, vou ligar aqui pra gente ver a diferença, né? Se eu não me engano, a gente fez, né, pessoal, essa experiência na última aula, né? Eu sempre confundo porque são duas turmas de eletrônica analógica, então às vezes eu me pergunto se eu passei pra vocês ou só pra outra turma. Mas a gente fez, né? Pega aqui mais um osciloscópio. Pronto. Fizemos, pessoal? Alguém pode me falar? Se eu não me engano, fizemos, professor. Tá ok. Então aqui é só para revisar então. Lembrando, o gerador de função gera a função que eu quero usar, né, pessoal? Aqui no caso é a função senoidal, que é meio que uma representação da nossa função de corrente alternada, né? Afinal, a corrente alternada é uma função senoidal. Então aqui com o gerador de função eu consigo simular essa corrente, né? Eu coloco aqui na função, ó. O que é um gerador de função? Um gerador de função é um gerador de sinal elétrico e sinais elétricos do tipo
vocês podem fazer sinais elétricos matematicamente, funções matemáticas. Função quadrada, que gera o sinal quadrado, função seno, que gera o sinal senoidal, função triangular, né? Tudo dá pra gente verificar aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar vermelho. Esse aqui eu vou botar para ser esse outro osciloscópio aqui. Esse aqui vai ser o osciloscópio retificado. Esse aqui é o osciloscópio não retificado. Vou tentar colocar ele aqui. Perfeito. Então aqui eu botei dois osciloscópios para ver as duas funções. Quer dizer, para ver a função antes e depois do diodo, né? Então a gente vai verificar aqui, ó. Isso aqui é uma função triangular que eu coloquei, né, de propósito para vocês verem a diferença, né? Observem aqui a função triangular, ela meio que gera, né, uma figura obviamente triangular, né? Como vocês estão vendo. Tá? Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer a função senoidal, é só clicar aqui na senoide, ó, esse símbolo do seno. E é isso aqui, né? Isso aqui que a gente viu nas aulas passadas. Você tem um seno, né? Deixa eu colocar aqui open board. Tá, como eu estava falando, né? Eu peguei a canetinha para mostrar melhor para vocês. Você aqui tem o sinal elétrico senoidal, que é o sinal da corrente alternada. E aqui já o sinal elétrico depois do retificador de meia onda. Quem é o retificador de meia onda? É simplesmente o diodo, né, associado à corrente alternada aqui. Deixa eu melhorar aqui a frequência para a gente ver melhor, né? 2 Hz, né? Se vocês repararem, 2 Hz já aparece dois sinais senoidais, né, pessoal? Porque o Hertz, né, a frequência significa quantos sinais você tem por segundo, né? Frequência são números de ciclos por segundo. Então aqui a gente tem um ciclo, né? Revisando, né, pessoal? Isso aqui é muito importante, que a gente tem um ciclo e outro ciclo, né? São dois ciclos aqui nessa imagem. Vou colocar aqui a canetinha. Ih, rapaz. Será que deu? Pronto. Voltou. Então aqui a gente tem um ciclo, né? E outro ciclo. São dois ciclos aqui, enfim, né? Um ciclo, dois ciclos. Quanto maior a frequência, aqui eu estou usando 2 Hz, eu vou ter dois ciclos. Se eu tiver 10 Hz, eu vou ter 10 ciclos aqui, entendeu? Vamos usar só 2 Hz só para verificar, né? Então, você vê que na entrada do circuito, você tem um seno completo e na saída você tem o quê? Um seno, né, incompleto. Essa parte de baixo, se vocês separarem, ela some, ó. Essa área aqui de baixo ela sumiu e essa também aqui no próximo circuito. Então só ficou as partes positivas, né? Se a gente imaginar que aqui é positivo e aqui é negativo, tá? E no centro é zero, por isso que é um retificador de meia onda, né? Ele só vai deixar passar os valores positivos. Os valores negativos ele não deixa passar, tá? Por isso que é meia onda. Então a gente viu na aula passada que esse circuito é muito interessante, né? Porque ele é um retificador de meia onda, só que ele ainda não é o que a gente espera de um retificador, porque o retificador ideal é aquele que aproveita até as ondas negativas, né? Até os valores negativos. Então
O retificador de onda completa é aquele que você não, em vez de ter esse espaço aqui em zero, ó, tudo isso aqui é zero, né? Essa parte aqui é o valor de pico, como a gente já viu. E nesse momento aqui ele fica zero. E justamente é o momento em que o sinal ele está negativo, o sinal de entrada. O ideal aqui pra gente era que a gente também aproveitasse esse sinal de entrada, tá? E não, isso não é possível nesse esquema aqui que a gente está usando, tá? Esse esquema aqui que eu estou fazendo, pessoal, é esse aqui que a gente viu, ó. Retificador de meia onda. Eu nem vou botar o transformador aqui para não complicar, mas aqui você tem, ó, a entrada senoidal, passa por um diodo e vai para uma carga qualquer, né? Pode ser qualquer coisa. Então, você tem um ponto em que a corrente é alternada e você tem outro ponto, que é aqui no resistor, que a corrente é contínua. Só que como é meia onda, a corrente contínua, você entra com a corrente alternada aqui, passa pelo diodo, não é isso? E sai com uma corrente contínua, só que não muito ideal, né? A corrente contínua tá assim, tá? Tá pulsante, né? E tem um espaço de tempo em que ela é zero. Então não tá tão contínua assim, né? Embora tenha as características de corrente contínua, como positivo, um só sentido, né? A corrente flui apenas em um sentido, depois do diodo. A ideia aqui da nossa aula é aproveitarmos, né? Olha como nessa imagem aqui, aproveitarmos todos os valores da senoide. Aqui eu já tenho uma onda completa, um retificador de onda completa. E aqui vai a nossa aula de hoje, né? Começando, finalmente. Só um momento, pessoal. Tem gente querendo entrar aqui na aula. Pronto. Então vamos lá. O retificador que a gente quer trabalhar agora é o retificador de onda completa, tá? O que seria o retificador de onda completa? É o processo, né, de transformação de corrente alternada para contínua, que permite o aproveitamento dos dois semiciclos da tensão de alimentação, né? Lembrando que semiciclo são esses pontos aqui, ó, que você sobe na senoide e desce. Sendo que o ponto alto aqui, essa área aqui que está nessa subida, digamos assim, é o semiciclo positivo, e a área que está aqui nessa descida é o semiciclo negativo. No retificador de meia onda, a gente só aproveitava o semiciclo positivo. Só que para a onda completa eu preciso aproveitar também o negativo. Então o circuito retificador de onda completa, a característica dele, ó, é esse sinal aqui, ó. Você entra com uma senoide e sai com sinais pulsantes, né, apenas em um sentido, só no sentido positivo, dessa forma. Tá? Você aproveitou todos os semiciclos. Ele pode se acontecer basicamente de duas formas, que o retificador de onda completa utilizando transformador com derivação central e apenas dois diodos, ou então pelo uso de uma ponte de 4 diodos, que é a ponte retificadora. A aula de hoje vai ser apenas sobre o retificador de onda completa usando transformador com derivação central. Então a gente viu nas aulas passadas a utilização do transformador, né, ou trafo, que é esse cara aqui. Uma das formas da gente fazer a retificação de onda completa é utilizando um retificador que a gente chama de retificador com derivação central. O que significa isso? Significa um retificador, um transformador, como vocês estão vendo, que no meio desse transformador ele tem um negativo, bem aqui, ó, um terra, bem no meio dele.
O que acontece é que esse transformador, ele meio que funciona como se fosse dois transformadores no secundário, ao invés de um. Então você tem aqui um primário, que é a tensão de entrada alternada, né? Aí o que que o transformador faz? No nosso caso aqui, é um abaixador. A gente abaixa a tensão de entrada, né, para ter uma tensão no secundário, né, que tem uma razão de transformação que é derivada da entrada, né? Aquele RT que a gente viu na aula passada, né? Que é V1, né, que é a tensão de entrada sobre a tensão de saída. Só que aqui vocês vão reparar que não é bem assim. Aqui é como se você tivesse dois transformadores, então a tensão de saída ela vai ser dividida por 2. Então você tem aqui, ó, tensão no secundário dividido por 2, tá? Então é um transformador um pouco mais robusto do que os que a gente já viu anteriormente. E ele tem assim essa característica de ter duas saídas, uma aqui em cima e outra aqui embaixo, tá? Então é como se você estivesse entrando com um sinal alternado e saindo com dois sinais alternados no secundário, como aqui na imagem sugere, tá? Mas então para que isso, professor? É porque é muito simples, pessoal. Essa ideia de utilizar esse tipo de transformador surgiu devido, primeiro, à necessidade de ter um retificador de onda completa e também os diodos. Se vocês repararem, a gente tem dois diodos aqui, um em cima e um embaixo agora. Só que, se a gente aplicasse a mesma noção que a gente estava usando nos circuitos passados, que é aquele circuito elétrico, né? Deixa eu colocar aqui pra gente. O circuito elétrico de onda de meia onda, né? A gente viu o quê? Que esse circuito, né? Vou colocar aqui tentar escrever aqui para vocês. O que que a gente viu, né? Vamos esquecer o transformador, viu, pessoal? Vamos só trabalhar com a tensão do secundário aqui, ó. É como se já tivesse passado pelo transformador aqui, ó, a corrente alternada. E o circuito que a gente viu na aula passada foi esse, né? Você tinha um diodo e uma resistência, né? Pode ser resistência, pode ser um LED, uma lâmpada, o que quer que fosse, né? A gente estava trabalhando nesse caso aqui. O que acontecia nesse caso? Como a gente está usando um diodo, o diodo tem quantas polarizações? Duas, né? A polarização direta e a polarização reversa, né? Ou indireta também. Não é isso? O que acontece aqui nesse circuito, pessoal, se tiver na polarização direta, no caso, nesse sentido de corrente aqui, o que acontece? Alguém pode me falar? Hein, pessoal? Ele conduz, né? Quando ele está na polarização direta, na corrente alternada aqui, ele conduz. Beleza. Só que a corrente aqui, ela é alternada. Então, uma hora ela está na polarização direta e outra hora a corrente está em que sentido? Nesse outro sentido aqui. Quando ele muda de sentido, né? Quando a corrente muda de sentido na corrente alternada, é como se eu tivesse agora, né? Vamos lá. No primeiro sentido, você tem positivo, negativo, conduz. Ótimo. Só que quando ele inverte a polaridade, devido à natureza alternada dele, aqui fica negativo e aqui positivo. Nesse caso, ele não conduz. Daí, né, o que acontece? A corrente, ela para aqui no diodo. Você não tem mais corrente elétrica. Por isso que ele retifica, né? Porque entra alternado, né? Na hora que ele alterna nesse ponto bem aqui, quando ele tenta alternar para os valores negativos, ele bloqueia.
E aí fica zero. Daí o motivo de ficar zero, né? Nesse momento. Depois volta positivo e continua nesse ciclo. A ideia aqui do retificador de onda completa é a gente adicionar um diodo, outro diodo, né, no caso, embaixo, né? Deixa eu adicionar aqui um diodo. Então a gente já tinha um diodo em cima e vamos colocar um diodo embaixo, né? Ou seja, agora a gente já tem D1 e D2, já colocamos dois diodos no circuito. Só que tem um porém. A ideia é boa, né? Porque se você pensar assim, na polarização direta, né? Aqui positivo e aqui negativo. Qual diodo vai conduzir desses dois? Hein, pessoal? Quem sabe? Vocês lembram da polarização direta? A gente viu várias vezes, né, pessoal? A polarização direta do diodo, né? Caiu até em prova. É quando a gente coloca aqui o positivo, né? No positivo do diodo. Lembrando que o positivo é esse carinha aqui da base maior, né? Logo, o diodo que vai conduzir é esse aqui. Ó, positivo com positivo, conduz. Já aqui embaixo a gente tem negativo com positivo. Esse diodo aqui não conduz. Então, se eu adiciono esse diodo bem aqui, ele não conduz, essa corrente ela não flui para os dois nesse sentido aqui. A mesma coisa do sentido inverso. Então, a ideia de colocar dois diodos é interessante, só que ela não funciona nesse esquema que eu coloquei. Como que ela funcionaria? Ela funcionaria se eu tivesse aqui nesse ponto aqui, ó, um negativo. Ou então nesse outro ponto. Daí que surge a ideia, né, de se utilizar um transformador que tenha um negativo no meio, né? Que é esse bem daqui que a gente estava vendo. Então observem que eu fiz um exemplo, né, um exemplo simples, mas aqui no esquema completo vocês observem que ele tem agora um negativo na carga, né? Ele tem um terro negativo aqui na carga, tá? Que é esse cara aqui, tá bom? Bem aqui. Que vai estar unido com o negativo transformador. Tá bom? Não se preocupem, se vocês não estão entendendo, os próximos slides acho que vai melhorar aqui o entendimento, tá? Vamos passando aqui, ó. Aqui eu vou explicar por partes, né, como funciona esse esquema elétrico, né? Nesse caso aqui a gente está utilizando o transformador com derivação central. Eu já expliquei que ele gera dois sinais alternados na saída aqui do secundário. E vamos aqui pensar, né, esse circuito por semiciclos, né? No caso, o funcionamento dele no semiciclo negativo, né, que é esse caso aqui, olha o que acontece.
vai ser estabelecido a referência de potencial no primário e secundário, ó. A referência, que isso aqui é o terra, né, que a gente chama também. Então a gente tem uma referência de 0 volts, tá? Um aterramento de 0 volts. Isso aqui a gente vai usar como referência para a gente poder fazer o cálculo, tá, da retificação. Verifica-se que durante o semiciclo negativo da tensão de entrada, o anodo do diodo D1 fica submetido a um potencial positivo, que é esse aqui, ó. Ó, positivo com positivo. O que que acontece? Vai gerar uma corrente elétrica, né? Vai conduzir energia. Aí ele vai conduzir aqui uma energia, uma corrente I aqui, vamos chamar assim. Nesse ponto bem aqui, ó, essa corrente vai entrar nesse nó. Se ela tentar ir para o diodo, o que que vai acontecer? O diodo D2, ele não vai conduzir, porque ele está tentando entrar no sentido inverso, tá? Lembrando, né, pessoal, o diodo ele conduz assim, ó, nesse sentido, apenas nesse sentido. Ó. A corrente entra pelo anodo, né, e sai pelo cátodo. Sempre vai ser assim. No caso aqui, a corrente, ó o sentido da corrente, ela está entrando aqui pelo anodo do D1, sai do diodo 1, entra nesse nó bem aqui, e desse nó ele tem duas opções, ou ir para o diodo 2 ou ir para a carga. Se ele tentar ir para o diodo 2, ele não vai conseguir. Então, o único local para onde essa corrente vai fluir, né, vai ser para a carga. Então, ele vai aqui, ó. Depois desce e vai indo, né? E bem aqui ele morre aqui no terra, né? Que é o 0 volts. Então a corrente, o circuito ele passa pelo diodo 1 e vai para a carga no semiciclo negativo, tá? Se a gente pensar, né, pessoal, do ponto de vista do diodo ideal, ó, o que vai acontecer? É como se o diodo 1 fosse uma chave fechada, ó, observem aqui, onde tem o mais começa a corrente, ó, vamos chamar I de D. A corrente, bem aqui, o D1 está funcionando como uma chave fechada, ele passa a fluir também, né? Já tem até as setas aqui, né? Observem as setas aqui pretas, né? E vai indo, e nesse ponto aqui, ó, é como eu mencionei. Se ele tentar ir para o diodo 2, o que vai acontecer no diodo 2? É como se fosse uma chave aberta. Você não tem conexão. Se você não tem conexão, a corrente elétrica vai, então, para o único caminho em que ela pode ir, que é para a carga. Então, a corrente chega nesse ponto aqui, tenta ir para o diodo 2, não consegue, vai para a carga e volta aqui para o 0 volts, que é o terra aqui que está bem no meio do transformador. Com isso, no semiciclo negativo, o que dá para perceber? Que a gente gerou um semiciclo positivo aqui, ó. Então aqui é a entrada, ó. Nesse ponto aqui é a tensão de entrada alternada no semiciclo negativo, ó. Ou seja, é negativa aqui a entrada e ela sai positiva. Tá aqui, ó, semiciclo positivo aqui na saída. Tá ok? Essa parte deu para entender, pessoal? Então vamos lá. Esse foi o semiciclo negativo. Agora vamos indo aqui para o semiciclo positivo. Então observem, né, o que mudou. Aqui a gente tinha uma entrada que estava negativa. Como é corrente alternada, a próxima entrada vai ser positiva, né? E está bem aqui, ó. Observem isso aqui, esse sinal que eu estou destacando. No slide anterior, ele estava negativo. Agora ele está positivo. O que acontece no semiciclo positivo? Quando ele está no semiciclo positivo, o transformador vai estar nessa condição aqui. Onde era
negativo, vai ser positivo. Onde era positivo, vai ser negativo. Observem aqui como mudou, né, o sinal. Antes estava positivo, negativo, né? A imagem só está um pouco deslocada. E agora está negativo, positivo. O que, que vai acontecer agora? Vamos fazer a mesma análise que a gente fez anteriormente. Se a gente imaginar a corrente saindo do positivo para o negativo, ela não vai mais começar aqui de cima, né? A corrente vai do positivo para o negativo, né, pessoal? Então ela não começa de cima, que está negativo. Ela começa agora de baixo, que está positivo. Então ela vai começar de baixo, agora ela vai passar pelo D2, porque tá correto, né? Positivo com positivo. Agora sim ele flui. Vai passar pelo D2, vai subir, vai chegar nesse ponto, ele vai tentar, ele tem novamente dois caminhos para seguir. O primeiro caminho é aqui pelo diodo e o segundo pela carga. Vamos analisar o caminho do diodo. A corrente chega no ponto, vai para o diodo. Nesse ponto aqui do diodo, a corrente consegue ultrapassar o diodo aqui? Hein, pessoal? Vamos interagir. Eu sei que o assunto é difícil, mas se a gente for pensar só nesses pontos assim, bem didáticos, observem que a corrente está fluindo, né? Eu sei que às vezes parece difícil, mas se a gente lembrar dos conceitos que a gente já estudou, por exemplo, polarização direta, a corrente está entrando aqui, ó, positivo com positivo do diodo. Ele conduz. Ótimo. A corrente sobe nesse ponto. Nesse ponto aqui que a gente chama de nó, a corrente ela pode ir para dois caminhos. O primeiro é aqui por cima e o segundo é aqui pela carga. Por cima tem o diodo. A corrente ela está tentando entrar pelo negativo do diodo. Ela vai conseguir? Lembrando que o diodo, né, novamente, para quem já esqueceu, o diodo tem polaridade. O positivo é essa base maior e o negativo é essa base menor. A corrente tentando entrar pelo negativo, ela consegue? Hein, pessoal? Pessoal? Vocês não, pessoal, vocês podem falar comigo. Vocês não estão conseguindo compreender esse assunto? Ou tá todo mundo compreendendo? Eu acho bem difícil, professor, esse assunto. Tá, ok. Quem tá falando? Larissa. Larissa. Pois é, muito bem. É isso que eu quero que vocês me falem, porque vocês caladinhos aí fica difícil. Porque eu tô tentando terminar esse assunto. Essa é a parte mais difícil de diodo, tá, pessoal? Essa parte de retificador. Tô tentando terminar até amanhã, mas se eu ver que vocês não precisam de mais aulas, a gente dá mais aulas, tá? Com mais calma e tudo mais. O importante é vocês aprenderem aí o assunto, tá? Às Então, vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, mas a gente acaba aqui ficando com vergonha de se pronunciar e tal, porque a gente vê o esforço do professor para explicar e a gente não consegue entender e fica com vergonha de dizer. Eu mesmo passo por isso. tá, então vou começar com você que se pronunciou, tá? Então, qual seria um dos problemas aqui que tu tá vendo? Assim, só fala uma coisa que tu não entendeu aqui pra gente tentar resolver. Porque eu preciso, pessoal, que vocês me falem pra gente poder tá corrigindo assim a didática, tá bom? Entendi.
A inversão de polaridade. Entendi, tá ok. Isso aqui a gente estudou quando a gente viu onda senoidal, corrente alternada. Tu lembra dessa parte? Um pouco. Então tá, a corrente alternada. O que a gente está vendo aqui, pessoal, é retificação, tá? O que é retificação? É uma das características mais importantes do diodo, que é você entrar com uma corrente alternada, tá? Eu vou colocar aqui quando a gente viu isso, eu acho que foi aqui. A gente já viu o transformador e agora a gente está vendo o retificador, tá? Retificador ainda não está ok, né? Então, o que acontece? Quando a gente estuda a retificação, o que a gente tem que entender? É corrente alternada, que eu já mencionei as aulas de corrente alternada para vocês. O que é corrente alternada? É aquela corrente que alterna a sua polaridade, tá ok? Então é como se você tivesse aqui um gráfico, né? Aliás, eu não preciso nem colocar esse gráfico, né? A gente já tem um gráfico bem aqui de corrente alternada, ó. É como se você tivesse um gráfico que aqui no meio fosse zero, no primeiro quadrante aqui de cima positivo, no segundo aqui de baixo negativo. A corrente alternada ela trabalha, né, alternando os valores entre positivo e negativo, tá? É daí, Larissa, que vem a questão da inversão da polaridade, tá ok? Isso aqui é uma característica da corrente alternada. Da onde que vem isso, pessoal? Isso daí vem, né, de toda a questão da geração de energia, né? É como se a gente estivesse trabalhando com uma tomada da casa de vocês. A tomada da casa de vocês, ela é desse jeito aqui, ó, tá? Ela gera um sinal desse jeito. Isso aqui é pelo tempo, né? Você tem tensão e tempo. Se você conseguisse medir a tensão da sua tomada num determinado espaço de tempo, você vai ver que ela se comporta desse jeito. Ela vai positivo, depois negativo, positivo, negativo e assim por diante. Tá? É da natureza daquela energia, tá? Daquela fonte de energia. No caso, a fonte de energia alternada, corrente alternada. A ideia de utilizar o diodo é a gente pegar essa corrente alternada que chega nas nossas residências e transformar em corrente contínua. Para quê? Para utilizar em equipamentos eletrodomésticos, entre outras coisas, né? Que trabalham em corrente contínua. Por exemplo, geladeira, você coloca na tomada, mas internamente os circuitos eletrônicos, circuitos lá de potência, eles trabalham em corrente contínua. Mas a tomada da casa é alternada. Quem faz essa retificação? Ou seja, quem transforma a corrente alternada em corrente contínua? O diodo, tá? E o que a gente viu anteriormente? A gente viu o primeiro circuito retificador, que é o retificador de meia onda, tá? E o que o retificador de meia onda faz? É muito simples, ó. O retificador de meia onda, ele trabalha com corrente alternada, né? Aqui, ó, positivo, negativo. A inversão é da natureza da corrente. Eu só estou fazendo aqui por partes para vocês entenderem, né? A primeira parte, por exemplo, o sinal senoidal, ele tem duas partes, né? A parte positiva, que a gente chama de semiciclo positivo, e a parte negativa, que é o semiciclo negativo. Eu estou mostrando dessa forma para vocês entenderem melhor, né, por partes, como acontece. No semiciclo positivo, por exemplo, no meia onda, o que significa semiciclo positivo? Você tem aqui positivo e negativo na corrente alternada. Positivo com positivo do diodo, a corrente flui, né? É como eu coloquei aqui, ó, tem até uma animação aqui. A corrente fluiu, né? Vamos ver aqui. Esse aqui já é o semiciclo negativo. Nesse momento a corrente não consegue passar o diodo. Nesse caso aqui, né? É como o experimento que eu mostrei para vocês, né? Aqui do Tinkercad.
Eu achei que assim ia ficar melhor para vocês entenderem, né? Ó, esse aqui foi a aula passada, retificador de meia onda. Então, ó, aqui é a entrada, que é o gerador de função. O gerador de função está me dando uma função alternada, tá? Essa é a função do gerador de função que está me dando. Alternada entre positivo e negativo. Essa faixa aqui do meio é o zero. Isso aqui, ó, eu estou medindo pelo osciloscópio, né? Eu estou medindo antes do diodo, ó. Antes da corrente passar pelo diodo. Tá bem aqui, ó. Nesse ponto aqui, você já tem uma medição depois do diodo. Por isso que ele retifica, né? No caso aqui, a gente tem dois sinais, o retificado e o não retificado. Dá pra ver a diferença entre os dois? Dá, né, pessoal? A diferença entre os dois é que o sinal não retificado, ele tem essa onda senoidal, ó. Eu utilizo muito o termo onda, pessoal, porque se vocês repararem, isso aqui meio que tem o formato de uma onda, né? Então aqui a onda positiva, ele mantém, ó. Ó, no outro lado a onda positiva aqui. A onda negativa, ele retém, fica em zero. Novamente onda positiva, mantém, onda negativa, retém em zero. Esse sinal aqui é o retificado, é a saída do retificador. Só que esse sinal aqui, ele é muito ruim ainda para a gente utilizar no dia a dia, né? O sinal que vai ser bom, que a gente vai chamar, é aquele sinal que ele retifica, né, todas as ondas. Então essa onda positiva, ele retificou, ok. Essa onda negativa, ele não retificou, mas eu quero que retifique ele. Para eu retificar essa onda aqui, eu vou ter que usar agora retificadores de onda completa. Por que onda completa? Porque eu vou aproveitar todos os sinais aqui, todas as ondas do sinal alternado. O retificador de meia onda, eu aproveitei só duas ondas aqui, no caso de 4. Tem 4 ondas, eu aproveitei duas. Por isso que o retificador aqui é chamado de meia onda, que é o que a gente estudou na aula passada. A aula de hoje é sobre retificador de onda completa, né? Que no caso é esse aqui que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? Que está um pouco complicado, mas... Ó, é esse aqui. Observem, né, que eu estou aproveitando. Só um momento aqui, pessoal querendo entrar na aula. Nesse caso aqui, eu estou aproveitando todas as ondas. Observem novamente, pessoal, muita atenção. Isso aqui é uma onda. Essa aqui é outra onda. A saída, isso aqui entra no meu circuito retificador e eu saio com duas ondas. Observem que eu entrei com duas ondas, só que uma positiva e outra negativa, e saí com duas ondas, só que duas positivas. Isso aqui é que eu quero. Deu para compreender agora? Hein, pessoal? E professor, Oi, pode falar. repete só a última parte aí pra mim. Certo, olha, a gente viu na aula passada o retificador de meia onda. O que que era o retificador de meia onda? A gente entrava com uma onda senoidal, que é esse caso aqui, ó, na esquerda, ó. E a onda senoidal, nesse caso aqui, elas são duas, ó, uma positiva e uma negativa. A gente saía, entrava no retificador de meia onda, a gente saía só com uma onda, tá? Na aula passada. Agora, como é onda completa, ó, a gente está saindo com duas ondas. Então você entra com um sinal senoidal, que é esse do lado esquerdo, ó, que tem uma onda positiva, outra onda negativa.
Esse sinal entra no circuito retificador com diodo, e os diodos eles vão fazer a jogada de aproveitar essas duas ondas positivamente. Ó. Então passa o circuito com diodo e você tem uma onda positiva e outra onda positiva. O que, que eu acabei de fazer? Eu entrei com um sinal alternado entre positivo e negativo e saí com um sinal contínuo positivo. Beleza? E é isso que eu quero, na verdade. Né? Para a gente poder, né, utilizar os aparelhos eletrônicos, né, celular e tudo mais. Tá ok? E como isso acontece? Né? Isso acontece utilizando o diodo nesse formato aqui. Na verdade, acontece de duas formas. Uma é com transformador com derivação, que é isso que eu estou mostrando para vocês. E a outra é com 4 diodos em ponte, que a gente vai ver, no caso era para ver amanhã, né? No caso do transformador com derivação central, pessoal, você vai ter 2 diodos, agora não mais um, como no meia onda, e vamos trabalhar em cima desses 2 diodos, tá? A primeira coisa a ser feita para entender isso é pensar no circuito com semiciclos, né? O funcionamento desse retificador no semiciclo negativo funciona da seguinte forma. O semiciclo negativo é quando o sinal senoidal ele está nessa área negativa aqui, ó, do lado esquerdo. Quando ele está nessa área negativa, o diodo 1 vai funcionar, tentar explicar da maneira mais fácil possível, e o diodo 2 não vai funcionar. A corrente vai passar só pelo diodo 1, vai entrar nesse nó e vai sair pela resistência. Observem que ele entrou pelo positivo e está saindo para o negativo. Ou seja, eu entro com uma onda negativa e nesse caso aqui eu vou sair com uma onda positiva. Já no semiciclo negativo, da corrente, já no semiciclo positivo, né? A gente acabou de ver o negativo. No semiciclo positivo, que é quando essa onda aqui no lado esquerdo está positiva, ó, aqui, ó. O que acontece? No semiciclo positivo, na configuração da onda completa com derivação central, o diodo 1 não conduz, o diodo 2 conduz. Aí a corrente agora vai fluir por baixo, né? Não mais por cima, vai chegar nesse nó, que é onde a gente parou, né? E desse nó ele vai tentar ir para o diodo 1 ou para a carga. Para o diodo 1 ele não consegue porque está no sentido contrário do diodo, pessoal. É só vocês imaginarem o diodo como sendo uma seta, né? A seta da corrente está tentando, né, passar pela seta do diodo, só que o diodo está em sentido contrário. Vai ter o quê? Um conflito, né? Então, a corrente não passa nesse sentido aqui, ela vai só para a carga. Ok? No final, você vai ter um sinal dessa seguinte forma. Ó. No final, o sinal de saída desse retificador vai ser esse aqui. Parece complicado, mas não é, pessoal. A gente só vai usar uma equação aqui para resolver as questões desse retificador de onda completa. Que é a mesma equação que a gente viu de meia onda, só que multiplicado por 2. Basicamente isso. Porque você tem agora 2 diodos. 2 circuitos, né? Com diodo. Simplesmente isso. Tá? Eu acho que o difícil aqui é compreender, né, a questão da noção da corrente elétrica, né? Alternando e ficando contínuo. Realmente isso aí é um pouco complicado, tá? Ainda mais vocês que estão vendo agora eletricidade, né? Ó, e o exemplo que a gente vai fazer, né? Mas vamos deixar para amanhã, era esse aqui, ó. Mas só para adiantar o exemplo aqui para vocês, ó. Retificador de onda completa. A gente tem aqui, né, a configuração de onda completa. Como eu mencionei, nós temos o diodo 1,
o diodo 2 e a equação, tá? Aí, para vocês verem como não é difícil, tá? O difícil é só vocês terem essa compreensão inicial. Para o circuito retificador com diodo de silício, determine a a tensão em corrente contínua e a corrente contínua. Por que eu estou falando em corrente contínua? Porque a gente sabe, né, que aqui a gente tem corrente alternada na entrada e vai sair com corrente contínua. Nesse caso aqui, ó, o que eu vou fazer, né? Amanhã eu vou pegar a corrente alternada, VCC é igual a 2 vezes o VP da corrente alternada. Quem é o VP da corrente alternada a gente já viu, a gente vai revisar amanhã. É aquela tensão eficaz vezes raiz de 2. A tensão eficaz nesse caso é 6 volts, que já dá no enunciado. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o VP aqui, que eu defini em cima, e vou botar para a equação. Então vai ficar 2 vezes VRMS, que é o VCA, né, no nosso caso aqui, menos o VD. Quem é o VD, pessoal? Eu estou dizendo que aqui que é um diodo de silício. Qual a tensão do diodo de silício? Quem pode me falar aí para a gente terminar a aula? Quem lembra? Professor, se eu não me engano, se eu bem me lembro, eu acho que 0,7. Isso aí, perfeito. Olha para vocês verem que é só aplicação do que vocês estão vendo, né? Continuamente, é só botar aqui, ó, 0,7, como o Caio falou aí perfeitamente. E depois isso tudo dividido por π, né? Π, para quem não sabe, é uma constante matemática, que ela equivale, né? Isso aí vocês vão usar em qualquer área do conhecimento aí envolvendo matemática e física, 3,14. É uma constante matemática π, então é só substituir o π aqui por 3,14. Daí é só resolver a questão, pessoal. Simplesmente isso. Aí é só vocês resolverem essa equação aqui. Quem é VCA? VCA é 6, como eu falei. É só botar 6 aqui e vai ficar 2 vezes 6 menos 0,7, que é do diodo, sobre 3,14. Pronto. Para vocês verem como não é tão complicado, tá? Eu vou tentar mandar para vocês uns vídeos, porque eu acho que isso aqui, a questão aqui, eu acho que não vai, o problema aqui que vai acontecer com o entendimento não vai ser nem os cálculos. Eu acho que é a questão de vocês visualizarem o circuito elétrico mentalmente, né? Porque precisa dessa abstração para entender. Se vocês só quiserem fazer os cálculos, vocês também conseguem, também. Não tem mistério. Como a gente viu, é um cálculo simples. Beleza? Então é isso. Vou tentar passar para vocês alguns vídeos sobre essa abstração da corrente elétrica, né? Corrente alternada, corrente contínua. Vou colocar hoje no grupo. Se vocês puderem assistir já hoje, a gente já comenta amanhã. São vídeos curtos, 1 minuto, 2 minutos, para vocês entenderem essa parte da corrente, né? Dessa abstração que é você imaginar a corrente elétrica, tá ok? Então é isso, pessoal. A gente continua amanhã, tá? E um bom dia para todos, tá ok? Até mais. Bom dia, valeu, professor. Nada.